Oi, turma. Vamos para mais uma aula da disciplina de dermatologia aplicada. Então, dando continuidade à disciplina, hoje nós vamos falar sobre envelhecimento, que é um assunto bem interessante, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o envelhecimento e como esse envelhecimento ocorre, tá? Então, dando início à nossa aula de dermatologia, envelhecimento cutâneo, tá? Então, alterações inestéticas faciais. Então, nessa disciplina, a gente está conversando sobre essas alterações, né, inestéticas que pode ocorrer na nossa pele, tá? Então, dando início ao assunto de envelhecimento. Então, o que é o envelhecimento, né? O envelhecimento da pele. Então, o envelhecimento, ele é um processo fisiológico de todos os seres vivos. Então, todos nós um dia vamos envelhecer, tá? Ele tem início logo após o momento do nascimento, que vai se tornando mais evidente com o passar dos anos. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já tá envelhecendo, tá? E aí, com o passar dos anos, isso vai ficando mais evidente na nossa pele, né? E em outros aspectos também que a gente vai conversar mais pra frente. O envelhecimento, ele pode ser avaliado pelo conjunto de alterações que ocorre em todos os órgãos e sistemas e, consequentemente, em todo o nosso organismo, tá? Que aí é chamado de envelhecimento cronológico, né? Que é o nosso reloginho biológico, tá? Então, os primeiros sinais do envelhecimento, eles começam a ser evidentes aproximadamente a partir dos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, a gente já começa a ter alguns sinais que a nossa pele, que nós estamos envelhecendo, né? Não sei se vocês já ouviram falar que nós só produzimos fibras de colágeno e de elastina até os 25, 26 anos, né? Então, a partir dessa idade, a gente já não produz mais fibras de colágeno e de elastina. Ou seja, o que eu produzi, eu já produzi, tá? Então, quando a gente entra, né, nos 25 anos, né, o nosso corpo, ele entra numa fase que a gente chama de quiescente, que é a fase dormente, né, que é quando as fibras de colágeno e de elastina, elas estão dormindo, tá? É por isso que ocorre esse envelhecimento progressivamente, tá? Então, a partir dos 25 anos, a gente já começa a ver esses sinais de envelhecimento. É claro que isso depende muito do estilo de vida de cada indivíduo, né? Tanto que vocês podem ver que tem pessoas que às vezes você fala assim, nossa, nem parece que essa pessoa tem essa idade, né? Porque a pessoa parece que vive dentro do formol, né? Então, isso também vai depender, o envelhecimento ele vai depender muito, né? Assim, o aspecto visual, eu falo, vai depender muito também do estilo de vida de cada um, tá? Então, qual que é a característica, né, de uma pele jovem e de uma pele envelhecida? Então, como vocês podem visualizar na imagem, a pele jovem, ela é uma pele lisinha, né? A integridade das partes moles, há uma integridade, né? Está tudo no lugar, né? Gordura bem distribuída, uniformemente, a linha mandibular, se vocês olharem, com contorno regular, a região periorbital não tem demarcações, né? Nessa parte, na região orbicular, do olho, das pálpebras, não tem demarcações. Já na pele envelhecida, se vocês observarem, tem a perda da estruturação, então não tem mais estrutura, né? É uma pele mais caída. A distribuição de gordura, né? Ela não tá uniforme, né? Então ela fica irregular.
A linha mandibular, ela perde o contorno. Se vocês observarem também a região da pálpebra, pálpebra inferior, pálpebra superior, é uma pálpebra mais caída, né? Aí tem já as linhas de expressões, tem as rugas, tá? Então, essas são as características de uma pele jovem e de uma pele envelhecida, tá? Então, teorias do envelhecimento. Então, segundo o Dr. João Magalhães, né, que é um autor de um livro de cosmetologia, existem várias teorias, né, que explicam o envelhecimento do ser humano, né? E uma das teorias, né, que ele fala, que ele cita nesse livro, é a mutação genética, né? Ou seja, quanto mais vive o organismo, maior é a propensão a mutações, tá? Então, comprometendo o funcionamento celular, surgindo transtornos metabólicos, tá? Então, a teoria da mutação genética, ela diz que as alterações orgânicas se devem às mutações nos cromossomos, tá? Que é o material genético das nossas células, tá? Então, se vocês observarem tem até uma imagenzinha, né? Tem um desenhozinho, tá? Da mutação genética. Teoria do desgaste, né? O que seria essa teoria do desgaste, né? Então, a teoria do desgaste, ela relata que o organismo, ele se consome, ou seja, ele se desgasta progressivamente devido ao uso contínuo, né? Então, ali, em relação ao tempo, né? Então, o envelhecimento, ele é um desgaste, né? Conforme a gente vai vivendo, vai acontecendo esse desgaste, tá? E os radicais livres, tá? Então, os radicais livres, o que são radicais livres? São pequenas moléculas que danificam as nossas células sadias. Como vocês podem ver nesse primeiro desenho das bolinhas, tá? Então, esses em vermelhinho são os radicais e esses em azulzinho são as nossas células. Então, os radicais livres são pequenas moléculas que vão danificar as nossas células sadias, tá? Então, tudo é radical livre. O radical livre ele tá no ar, né? Claro que o estilo de vida também, ele contribui para o aumento desses radicais livres, né? Então, tem muitos fatores que contribuem para os radicais livres. Então, essas são algumas teorias do envelhecimento. Por que esse envelhecimento, ele ocorre, né? São teorias meio que óbvias, né? Então, voltando ao radical livre, o radical livre, ele ocorre o tempo inteiro. Tudo é radical livre, tá bom? Então, por que envelhecemos, né? Por que isso ocorre? Quais são as causas do envelhecimento? Então, existem alguns fatores do envelhecimento. Então, existe o fator intrínseco, que é aquele envelhecimento de dentro para fora, e existe o envelhecimento extrínseco, que é o de fora para dentro, que a gente vai ver a seguir, tá? Então, o envelhecimento intrínseco, né, que é o nosso reloginho cronológico, tá? Que a gente chama de envelhecimento cronológico. Então, o envelhecimento intrínseco é decorrente do desgaste natural do nosso organismo, né? Que é o que todo mundo um dia vai envelhecer, tá? Ele é causado pelo passar dos anos, sem a interferência de agentes externos, e é o que vale ao envelhecimento de todos os órgãos, inclusive a pele, tá? Então, esse envelhecimento a gente não tem para onde correr, né? É um envelhecimento que vai acontecer para todo mundo. Então, o que acontece, né, quando eu tenho esse envelhecimento intrínseco, tá? Envelhecimento, acontece mudanças em células e tecidos, tá? Então, o que acontece?
diminuição metabólica, então diminuição do metabolismo, né? Diminuição da espessura das fibras de colágeno e de elastina. Se vocês olharem no desenho, o desenho acima, o primeiro desenho, tem uma pele totalmente jovem, né? Se vocês olharem no desenho da pele, o que eu vejo? Essa parte em preta, essa parte pretinha são essa parte aqui. Essa parte aqui são as fibras de elastina, tá vendo? Se vocês olharem, ela tá totalmente inteiras, né? Totalmente estáveis. E se vocês olharem aqui nessa pele de baixo, o que acontece, né? Como eu não tenho mais essa sustentação das fibras, ela se rompe, né? As fibras de elastina, de colágeno, elas acabam se rompendo, elas acabam diminuindo, resultando assim em rugas, se vocês olharem. E aí, o que acontece na pele, tá? Então, envelhecimento, mudanças em células e tecidos, resultando na pele. Então, como que vai ser a característica dessa pele? A pele vai ficar mais fina, diminuição da elasticidade, flacidez e rugas, tá? Aí as rugas também, elas vão depender muito, do biotipo, né, da genética desse indivíduo, né? Tem indivíduos que têm rugas mais profundas, tem indivíduos que têm rugas mais finas, isso também vai depender muito da característica de cada um, tá? E envelhecimento, aí a gente entra no envelhecimento extrínseco, tá? Então, o envelhecimento extrínseco é aquele provocado por fatores externos. Então, um dos principais fatores do envelhecimento extrínseco é a exposição ao sol, tá? Então, o sol, ele causa esse envelhecimento, que a gente até chama de fotoenvelhecimento, tá? A exposição ao frio ao extremo, tabagismo, má alimentação, né, estresse, então tudo isso também vai fazer com que contribua para esse envelhecimento extrínseco. Então, o fotoenvelhecimento, ele é um dos principais fatores extrínsecos, né, que é o envelhecimento causado pelo sol. E uma das maneiras da gente prevenir esse envelhecimento extrínseco é a utilização do protetor solar, né, evitar o sol ao extremo, né? Até alguns médicos orientam a gente a tomar sol pela manhã, né? Uns 15, 20 minutinhos sem o protetor solar, mas precisa ser bem cedinho, precisa ser pela manhã, né? Porque depois das 10, né? O sol já começa a ficar mais forte. Então, um dos principais o que a gente pode prevenir esse envelhecimento, esse fotoenvelhecimento, é a utilização do protetor solar sempre, né? Até para prevenir manchas, para prevenir rugas, linhas de expressões. Então, o protetor solar, ele é de extrema importância. Então, vamos lá. Estímulos externos, né? Além, claro, do sol, né, de outros também, nem tabagismo, má alimentação, a gente tem também o estímulo externo, né? Quais são esses estímulos? Pigmentação irregular, então quando eu tenho esse envelhecimento extrínseco, eu percebo que a minha pele ela fica mais escurecida devido ao sol, né? Oxidação dos radicais livres, vocês viram que os radicais livres, eles entram em tudo, né? Eles vão entrando em tudo. Glicação, o que é glicação? Vocês vão escutar muito falar sobre glicação. A glicação é a degradação, né, das fibras de sustentação, como se fosse a morte, né, das fibras de sustentação, que é as fibras de colágeno e as fibras de elastina. Então, quando eu tenho o envelhecimento extrínseco, eu também tenho essa degradação, né, essa morte das fibras de colágeno e de elastina.
E aí falando, né, o que vai resultar nessa pele. Então eu vou ter uma pele com alterações na espessura da pele, vai ter alterações, perda da elasticidade, eu vou ter flacidez, rugas, manchas, aspecto envelhecido, falta de viço, falta de brilho. Então aquele envelhecimento que é causado por fatores